lindinhos e lindinhas de minha vida. Olha só, pessoal, vamos começar a nossa aula, começar essa semana animados, tá bom? Vamos fazer uma oração para pedir as bênçãos do Senhor. Fechem os olhinhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos acordou, porque estamos saudáveis, porque temos aqui a oportunidade de estudarmos e aprendermos cada vez mais. Que o Senhor possa abençoar essa aula, que possa ser muito produtiva, que todo mundo aqui possa aprender o que for dito e que também, Senhor, o Senhor abençoe o nosso dia e abençoe as pessoas que amamos. Em nome do amor de Jesus, amém. Muito bem, pessoal, vamos lá? Olha só, a Pro não tem ali com vocês nenhuma tarefinha para corrigir, certo? Por quê? Porque a gente já deixou tudo feito na aula passada de ciências, certo? Então tá tudo tranquilo. Olha só, nós vamos começar agora a falar de um sistema muito interessante também, tá bom? Que é o sistema endócrino. Vamos lá na apostila, página 153. Todo mundo abrindo com a Pro? Isso aí, abram lá. Página 153, sistema endócrino, tá? Pessoal, lendo aí, da mesma forma, acompanhem com a Pro, tá? O que a Pro está falando é o mesmo que você está lendo, então não vai ter confusão. Sistema endócrino. Da mesma forma que o sistema nervoso, o sistema endócrino é responsável pelo controle de diversas atividades desempenhadas pelo organismo. Ele comanda, por exemplo, o desenvolvimento do nosso corpo, ou seja, a transformação dos meninos em homens e das meninas em mulheres. Observe as imagens a seguir. Então, pessoal, é o sistema endócrino, tá bom? Que ele é responsável pelo controle de diversas atividades do nosso corpo, assim como também o sistema nervoso, tá? Ele comanda, por exemplo, ali o nosso desenvolvimento. Então, os rapazes, ali, quando eles são meninos, esse sistema endócrino que é responsável por essa mudança das etapas até ele se transformar em um homem adulto e, por fim, um idoso, tá? Na menina, a mesma coisa, quando ela é ali bebê, o sistema endócrino, quando bem desenvolvido, ele vai fazer com que ela passe por todas as etapas até chegar à idade adulta como mulher e depois uma idosa, certo? No final da vida. Então, olhem só na imagem aí, vocês vão perceber isso, tá? É o sistema endócrino que é responsável por isso. Olha como ele é muito importante. Continuando, mesma página. Estrutura do sistema endócrino. O sistema endócrino é constituído de um conjunto de glândulas espalhadas pelo corpo. Cada uma delas produz uma substância específica que, ao ser lançado no sangue, é levado a todas as partes do organismo para controlar atividades variadas. Então, olha só, no sistema endócrino ele funciona por glândulas, tá bom? Esse conjunto de glândulas, elas produzem são substâncias químicas que são os hormônios, tá bom? E esses hormônios, eles são lançados ali no sangue e é levado ali para todas as partes do nosso corpo que precisam desses hormônios, tá? Então, olha só. Olha ali no clique, o que vem falando para nós. As substâncias químicas produzidas pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônios, tá bom? Então, são os hormônios que são levados por meio do sangue ali, certo? Para o nosso corpo, para as partes específicas que precisam desses hormônios para se desenvolver bem, tá? Para continuar o seu funcionamento. Todo mundo entendeu? Então, nós temos a glândula, tá? No sistema ali endócrino nós temos as glândulas e cada glândula produz o seu hormônio, que é essa substância química. Esse hormônio ele é lançado no sangue. Quando ele é lançado no sangue, ele é levado para cada parte do organismo que necessita desse hormônio para funcionar bem, certo? Tranquilo, né, pessoal? Olhem aí do lado quais são as principais glândulas que estão no nosso sistema endócrino, tá bom? Do ser humano, olha lá. Para todos é dessa forma, com exceção ali do finalzinho que a gente já vai conversar. Nós temos a glândula pineal, nós temos a hipófise, nós temos a glândula tireoide que fica aqui, tá? Olha aí o desenho. Glândulas suprarrenais, que fica ali acima dos rins, e o pâncreas, tá bom? Que é uma glândula também. Agora nós temos a diferença no sistema endócrino das glândulas. Nos homens, a glândula fica ali nos testículos, essas são as glândulas, tá bom? E na mulher são ali os ovários, tá? Então tem a diferença no sistema endócrino da mulher e do homem, apenas essa parte,
tá bom? Página 154, todo mundo com a pro? Não saiam daí, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a hipófise, tá bom? A glândula que nós vimos na página anterior, que faz parte do sistema endócrino. A hipófise é bem pequena e fica dentro da nossa cabeça. Olha ali, ela tá ali do lado, olha só. Tá mostrando onde é que ela fica. Apesar de ser pouco maior que um grão de ervilha, é a glândula mais importante do corpo. Olha só. Qual que é a glândula mais importante do corpo? A hipófise, tá? Ela coordena o funcionamento das outras glândulas. Então, ela é a chefe ali, ela, tá bom? Ela que manda. E fornece muitos hormônios importantes, como o de crescimento, cuja produção é maior durante a puberdade e a adolescência, tá? Então, o hormônio de crescimento, ele é produzido ali pela hipófise. E é nessa fase ali da puberdade, né, da adolescência, que essa glândula de crescimento, ela acontece mais. Por isso que você vê ali que os adolescentes chegam uma hora, eles estavam crianças, aí do nada já cresceu, você fica, o que está acontecendo? É normal, a gente chama essa fase de estirão, né? Então, porque essa glândula hipófise, nessa fase é quando ela mais trabalha, então quando você cresce mais, tá? Você estica, tá bom? Olha só, devido à sua atuação no controle das demais glândulas, como ela atua ali, ela controla as outras glândulas, essa glândula, a hipófise, ela é chamada de glândula mestra. Então, além dela ser a mais importante, certo? Ainda tem o nome de glândula mestra, porque ela controla as outras glândulas, tá bom? Muito bem, continuando. Você sabia? Dose exagerada. Olha só, olha a foto ali do lado, olha lá. Algumas doenças podem fazer com que a hipófise produza mais hormônio que o normal. O americano Robert Pershing Wedlow, que nasceu em 1918 e foi até 1940, tinha um pequeno tumor nessa glândula. Então a hipófise dele ali, a glândula da hipófise, tinha um pequeno tumor, o que a levou a produzir muito hormônio de crescimento. Aos 5 anos, ele já media 1,63 m. Com 5 anos, gente. Tem gente de mais idade que tem esse tamanho. É muito alto. Olha lá, aos 10 anos ele atingiu 2 metros de altura. Olha que loucura! Olha só. Wedlow nunca parou de crescer. Quando ele faleceu, aos 22 anos de idade, olha só como ele faleceu novo, tá? Tinha a incrível altura de 2,74 metros, quase 3 metros. Olha lá. Mas essa não era a única característica impressionante dele. Suas mãos também eram enormes e o número de seus sapatos era 70. Olha só. Atualmente, de acordo com o Guinness World Records, livro de recordes mundiais publicado anualmente, o homem mais alto do mundo é o turco Sultan Kösen, cuja altura é de 2,51 metros, tá? Então, olha lá, pessoal, ele tinha um tumor na glândula hipófise, que é a responsável pelo crescimento. Então, ele crescia exageradamente, então ele nunca parou de crescer, certo? Ele continuou crescendo durante sua vida toda. E ele morreu ali com 22 anos, muito cedo, né? Já com quase 3 metros de altura, tá? Então, olha ali ele do lado do pai dele. Olha só. 10. O que pode acontecer com uma pessoa se a hipófise deixar de produzir o hormônio de crescimento? Então, se a hipófise deixa de produzir o hormônio que é responsável pelo crescimento, o que vai acontecer com a pessoa? Pensa um pouquinho aí. Muito bem, ela vai ter o quê? Uma deficiência na produção desse hormônio. O que acontece? Provoca uma doença, pessoal. Que a gente fala, olha, essa pessoa ela é anão. Não é correto falar dessa forma. Essa pessoa ela tem um nanismo, tá bom? E é chamado de nanismo hipofisário, porque hipofisário vem da hipófise, certo? Então, porque como tem uma deficiência nessa glândula, tá? Então, o nome aí é nanismo hipofisário, tá? Que é a deficiência na glândula da hipófise, porque ela deixa de produzir o hormônio que é responsável pelo crescimento, tá bom? Então, montem a resposta aí. A Pro já falou tudinho aqui, só escrever, tá bom? Continuamos? Página 155, glândula tireoide. Olha só, ali do lado vocês têm a foto, né, de onde fica a glândula ali, tá? Olha só,
vamos falar um pouquinho dela. Localizada no pescoço, a glândula tireoide produz hormônios que regulam diversas atividades corporais, como a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Então, olha só, essa glândula ali, ela é responsável por muitas atividades do nosso corpo, como a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, tá bom? Então, existem muitas pessoas que têm uma deficiência nessa glândula, tá? E às vezes nem percebe. Tá vendo que está tendo umas mudanças, algumas começam a enfraquecer unha, outro cabelo começa a cair, a pessoa começa a sentir que ela tá diferente, não tá normal, certo? E aí o que acontece? Quando ela vai fazer o exame, ela descobre que a tireoide dela está com algum mau funcionamento, tá? Alguma coisa aconteceu. E quando essa glândula não funciona bem, ela causa problemas sérios para o corpo, tá bom? Então, muita gente tem que tomar medicamentos, um remédio para repor esses hormônios que a glândula não está produzindo da forma correta, certo? Então, é muito comum, muitas pessoas têm essa deficiência nessa glândula. Por isso é importante nós sempre estarmos fazendo exames para sabermos se o nosso corpo está bem, certo? Glândulas suprarrenais. É muito fácil saber onde elas estão localizadas. O nome já é bem sugestivo, suprarrenais. Olha lá. Essas glândulas têm esse nome porque estão em cima dos rins. Uma das funções que elas exercem é a produção do hormônio chamado adrenalina. Eu tenho certeza que você já ouviu esse nome em alguma frase. Nossa, eu fui nesse brinquedo e deu uma adrenalina. Olha só, você já vai entender o porquê. Vamos lá. Então, uma das funções que elas exercem, as glândulas suprarrenais, é a produção desse hormônio, que é a adrenalina, que é liberado no sangue nos momentos de estresse e medo. Olha só, quando nos assustamos, por exemplo, muita adrenalina é lançada no nosso sangue, tá? Sob a ação da adrenalina, o coração bate mais forte, a respiração física fica mais rápida, as pupilas dos olhos se dilatam e ficamos prontos ali para nos defender de qualquer perigo. Essa substância nos torna mais rápidos e mais fortes por alguns instantes. Então, olha só, pessoal, ali nós temos a glândula, tá vendo? Ó, suprarrenal em cima ali, ó, dos rins, tá bom? Ali fica as glândulas. E um dos hormônios que ela produz ali, o hormônio que ela produz é a adrenalina, tá bom? Ela produz esse hormônio. E como a gente já viu ali, esse hormônio, ele é produzido e ele é lançado no sangue quando nós passamos por um momento de estresse e por medo. Então, você já viu essas histórias de uma pessoa que conseguiu levantar um carro, que aconteceu um acidente, a pessoa viu a outra lá e ela levantou um carro? E vocês já viram essas histórias? Por quê? Adrenalina. Quando você está com a adrenalina muito assim, atacada, quando você está com medo, quando você passa por um estresse, a adrenalina produzida ali pelas glândulas suprarrenais, ela faz você ficar mais forte e mais rápido por alguns instantes. Então é por causa da adrenalina que você toma decisões muito rápidas, tá bom? Em momentos de estresse, momentos de perigo, momentos de medo, tá? Então você já viu quando tem um cachorro muito feroz e a pessoa tá do lado de uma árvore, ela sobe a árvore rapidinho, às vezes aquela pessoa nem sabia como subir a árvore e ela, quando viu, já tava lá em cima? Por causa da adrenalina, tá bom? Então o seu batimento cardíaco acelera, você começa, suas pupilas dilatam, tá bom? E aí você tem respostas mais rápidas a essas situações de estresse e de medo. Olha lá, tá vendo? Nós temos ali a largada. E você viu que tem uma pessoa, tem uma corrida e tem uma pessoa ali que não estava fazendo parte da corrida, tá vendo? A roupa dela não tá de alguém que está fazendo parte dessa corrida, né? Mas ele passou e chegou antes de todo mundo. Por quê? Quem que estava atrás dele? Um cachorro. Então, o que isso simboliza? Que por conta da adrenalina, que é produzida ali pelas glândulas suprarrenais e que foi lançada no sangue, quando ela foi levada ali para o corpo, ela fez com que esse ser humano aí, esse homem aí, ele ficasse mais rápido, ele conseguisse até ganhar das pessoas que estavam preparadas para vencer aquela corrida. Olha só, tudo por conta da adrenalina, tá bom? Página 156, vamos lá com a Pro. Você sabia? Hormônio da felicidade. A adrenalina é o hormônio do medo, da tensão e do estresse. Contudo, existe outra substância capaz de produzir efeitos totalmente diferentes. A endorfina, que está relacionada ao bom humor e às sensações de bem-estar e felicidade.
Esse hormônio é produzido pela hipófise quando adotamos hábitos saudáveis. Então, olha só, boas noites de sono, boa alimentação e prática regular de atividades físicas são os fatores que mais contribuem para a liberação da endorfina em nosso organismo. Então, é esse hormônio que nos deixa em paz, que nos dá um bem-estar. Então, as glândulas suprarrenais, além de produzir o hormônio da endorfina, da adrenalina, certo? Adrenalina. Ela produz esse hormônio aí que faz com que a gente fique agitado, no momento de estresse, de medo, então você fica ali, sabe, as pupilas dilatam, você tem respostas mais rápidas, você fica ali nervoso. Ela produz esse hormônio, ela também produz um outro, que é a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, tá bom? É o hormônio da felicidade. Esse hormônio, ele é produzido quando nós temos ali boas noites de sono, então você fica ali relaxado, você tem uma boa alimentação, seu corpo está saudável, está bem, você pratica atividades físicas, então esse hormônio é liberado nessas situações, tá bom? Ele é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Olha só, pâncreas. O pâncreas é um órgão que executa duas funções orgânicas muito importantes, então olha lá o pâncreas. Ele produz, olha lá, produção do suco pancreático, é uma substância que ele vai ajudar na digestão dos alimentos, tá bom? E ele produz também a insulina, hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue, então é muito importante, tá? Nós vamos entender aí, quando nós temos alguma deficiência nessa glândula, o que acontece com o nosso corpo. Olha lá, há casos em que o pâncreas interrompe a produção de insulina, causando uma doença conhecida como diabetes tipo 1. Então, ele interrompe a produção da insulina, que ela que controla a quantidade de açúcar no sangue. Então, a pessoa passa a ter uma doença que vocês já conhecem, que é a diabetes tipo 1. Quando isso acontece, a pessoa passa a tomar injeções de insulina diariamente. Então, ela precisa devolver ali para o corpo, tá bom? A insulina que o pâncreas não está produzindo, para que o açúcar que está no sangue seja controlado, tá bom? Pessoal, a diabetes do tipo 1 é a diabetes que tem ali a questão do que a gente chama de diabetes juvenil, quando a pessoa precisa devolver a insulina para o corpo. A tipo 2, que é a que acontece mais tarde, já depois dos 35 anos, ela é causada não pela falta da insulina, mas pela resistência corporal a ela. Então, seu corpo, ele tem resistência à insulina, tá bom? Então, ele é resistente, então a insulina não consegue fazer o trabalho dela, tá? Então, essa é a diabetes que é do tipo 2, então nós temos dois tipos, tá? Mas estamos falando aqui do tipo 1, que é quando tem uma deficiência ali na produção de insulina. E por isso você precisa colocar a insulina no corpo para que ela controle o açúcar no nosso sangue, tá bom? E você consiga ficar tranquilo ali, tá? Vamos lá, página 157. Relacione as colunas. Nós vamos relacionar ali as glândulas, né? As glândulas ou também os hormônios, e nós vamos ligar as suas funções, tá bom? Vamos lá. Pâncreas. O que é o pâncreas? Muito bem, é a glândula que produz a insulina. Coloquem lá, letra A. Continuamos? B, suprarrenal. O que é a suprarrenal? Olhem aí, leiam aí. Muito bem, é a glândula localizada acima dos rins. O nome já fala, suprarrenal, tá em cima ali do rim, tá bom? Dos rins, aliás. C, adrenalina. O que é a adrenalina? Isso, parabéns, o hormônio liberado no sangue em momentos de tensão. Continuando, letra D, a insulina. O que é a insulina? Substância que controla os níveis de açúcar no sangue. Muito bem, a Pro acabou de falar para vocês. Letra E, endorfina. É a que sobrou, certo? O que é a endorfina? Vocês já sabem, é o hormônio relacionado ao bem-estar, é o hormônio da felicidade, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as glândulas sexuais, que dentro do sistema endócrino elas existem e elas são diferentes no menino e na menina, tá bom? Lembrando que isso está no livro porque vocês têm maturidade para ouvir, tá bom? E para aprender, tá? Esse é o momento que a gente vai aprender sobre algo muito importante, que é o nosso corpo, que nós precisamos conhecê-lo, tá? Vamos lá.
Glândulas sexuais. As glândulas que controlam as características sexuais dos indivíduos e, ao mesmo tempo, estão relacionadas às produções, à reprodução, certo? São os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Então, olha só, pessoal, as glândulas que controlam ali as características sexuais do indivíduo, que vai ser na mulher, quais são as características dela, no homem, quais são as características dele. E ao mesmo tempo ela também está relacionada à questão da reprodução. Essas glândulas na mulher são os ovários e nos homens os testículos, tá bom? Não esqueçam, olha aí, nós temos ali as duas figuras representando as glândulas sexuais em cada caso, o dos meninos e das meninas. Olha só, vamos ler ali com a Pro, olhinhos grudados ali na imagem, tá bom? Olha só, nós temos ali as tubas uterinas, nós temos o útero, isso daí na menina, né? E nós temos ali, olha só, nossas glândulas, os ovários. E mais abaixo nós temos a vagina, que é essas glândulas aí, esses órgãos ali é o que nos diferencia, tá bom? Dos meninos, olha só. Nós temos ali nos meninos a bexiga, mais abaixo nós temos a próstata. Depois nós temos ali a uretra, lembra que a gente aprendeu no sistema urinário, que a uretra passa ali dentro do pênis. E ali dos lados nós temos os testículos, tá bom? Então esses daí são os órgãos ali que estão no sistema, que dentro deles nós temos as nossas glândulas sexuais, tá bom? Todo mundo entendeu? Tá bem diferenciado, no menino é de uma forma, na menina é outra, tá? Tanto os ovários quanto os testículos produzem hormônios, então essas glândulas ali, nas meninas e nos meninos, elas produzem hormônios que são de grande importância, tá bom? Para o corpo. Nos primeiros anos são produzidos o estrogênio e a progesterona. Quem que produz ali o estrógeno e a progesterona? Estrógeno e progesterona, muito bem, os ovários, tá bom? Então o estrógeno e a progesterona, eles são produzidos nos ovários, tá? Certo? Esses dois são hormônios que são produzidos nas glândulas que são os ovários, tá? Nas meninas. Nos testículos, ali nos meninos, nas glândulas sexuais dos meninos, é produzido o hormônio testosterona, tá bom? Entendido? Conheça no diagrama a seguir o papel que essas substâncias desempenham em nosso corpo. Olha só como elas são importantes, acompanhando com a Pro. Funções dos hormônios produzidos pelas glândulas sexuais. Olha lá, os ovários. Quais são as funções dos hormônios que são produzidos nessas glândulas? Olha lá, o estrógeno, o hormônio estrógeno, ele é responsável pelo crescimento dos seios, desenvolvimento dos quadris e é o que dá aparência feminina nas meninas, tá bom? Então isso é o estrógeno que faz. O hormônio progesterona, que também é produzido ali pelos ovários, que são as glândulas sexuais das meninas, ele é responsável pela preparação do corpo para a concepção e a gravidez, certo? Ali dentro do casamento, do matrimônio, esse hormônio progesterona, ele prepara o corpo ali para o momento da concepção e da gravidez, tá bom? Das relações sexuais e da gravidez, tá? Tudo dentro do casamento, no matrimônio, abençoado por Deus, tá bom? Vamos lá. Ali, ainda como glândulas sexuais, nós temos ali os testículos, tá bom? Os testículos são as glândulas que ficam ali nos meninos, no sistema ali dos meninos, tá bom? Eles produzem um hormônio chamado testosterona. O que ele faz ali nos meninos? Crescimento dos músculos, mudança de voz, então fica com a voz mais grave, tá? Surgimento de pelos no corpo e no rosto, tá bom? Que também vai diferenciar ali um menino da menina, tá bom? Continuando, meus amores, olha só, na página 158, vocês vão fazer, tá bom? A tarefinha, tá? Tá super tranquilo, de acordo com tudo que nós vimos ali do sistema endócrino, vocês vão conseguir fazer essa número 12, tá? Tá super fácil, tá bom? Então, vamos só ler ali o finalzinho que o cientista fala, o médico ali fala, e
a Pro vai finalizar o vídeo e vocês vão ficar com a tarefinha, tá bom? Para a próxima aula. Olha só. O sistema nervoso endócrino, que controla uma incrível máquina humana, são fortes evidências da sabedoria do Criador, de tudo aquilo que existe no universo. Olha só, então, nosso Criador, que criou tudo isso que existe no universo, ele foi muito detalhista e pensou em cada detalhe da nossa vida. Olha só, do nosso corpo, né? Cada detalhe do nosso corpo. Olha só, pessoal, o quanto de detalhes que tem em cada uma desses sistemas, certo? O que Deus fez ali dentro da nossa cabeça para cuidar do nosso corpo, no sistema endócrino que vai desenvolver o corpo da menina, o corpo do menino, o que vai fazer, cada uma tem sua função, cada um produz da forma certa. Quando não funciona bem, causa um problema para o corpo, porque é para funcionar perfeitamente a máquina que Deus criou, tá bom? Então olha só, pessoal, a Pro vai finalizar o vídeo aqui, terminamos a nossa aula. Tem a tarefinha super fácil que vocês vão tirar de letra, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um beijo grande, um abraço apertado e até a próxima aula.